Boa tarde. Bom, nós vamos começar agora a segunda mesa da nossa jornada. Terá como tema psicanálise e sexualidade. Eu gostaria de chamar para debater e coordenar essa mesa Paulo Junqueira, psicanalista da SPCRJ. Paulo. Boa tarde a todos. Então, vamos começar esta mesa, que eu tenho muito prazer de ser o coordenador. A mesa se chama, como Liliane disse, Psicanálise e Sexualidade. O que nós estamos pensando é como é que a psicanálise está lidando com o que nós poderíamos chamar de novas sexualidades, né? Há um tempo atrás falávamos muito das novas patologias. Eu acho que hoje poderíamos falar até das novas sexualidades. E a psicanálise, que é alguma coisa que Freud construiu lá no final do século XIX, todo o século XX, como é que a psicanálise lida com este mundo contemporâneo, onde, entre outras coisas, no que se refere à sexualidade, temos, por exemplo, casamentos oficializados entre pessoas do mesmo sexo, temos transexualidades, casamentos abertos, sexo online, sexos múltiplos, né? Fora toda a questão dos gêneros, né? Múltiplos gêneros, pessoas sem gênero, toda uma discussão sobre gênero, né? Pessoas assexuadas, pessoas que têm outras posturas em relação à sexualidade. Então, a nossa grande questão é como nós, psicanalistas, nós estamos capacitados, instrumentados para lidar com esse exercício, esta visada da sexualidade nesse mundo contemporâneo. Os nossos recursos teóricos nos habilitam a lidar com isso, porque a gente sabe da surpresa de muitos psicanalistas, né, ao lidarem com as situações que estão aparecendo nos consultórios agora. É isso? Então, para nos falar sobre isso, nós convidamos duas pessoas, às quais eu tenho grande admiração, porque eu coordenei seminários sobre transexualidade na SPCRJ durante alguns semestres, e eu trabalhei muito com o livro da Berenice Bento, que se chama A Reinvenção do Corpo. Foi o livro que eu mais trabalhei, foi o da Berenice Bento, A Reinvenção do Corpo. E, paralelo a isso, eu também até fiz um workshop com o documentário da Miriam Schneiderman, que é o de Gravata e Unha Vermelha. Então, para mim, é um prazer enorme estar na companhia dessas duas pessoas, que eu tenho certeza que vão nos trazer contribuições muito instigantes sobre isso. Dentro dessas questões todas que nós estamos, a sexualidade na atualidade, eu acho que essa mesa vai conversar também com a mesa anterior, porque o Édipo também é uma questão, como foi colocado na mesa anterior, como fica o Édipo em relação às novas famílias, às novas configurações. O Édipo continua como sendo o estruturante do psiquismo, há modificações em relação a isso, como é que a gente fica? Então, eu acho que nós também podemos, nesta mesa, abordar questões sobre o Édipo também. É isso? Bom, falado isso, vamos começar. Nós vamos primeiro ouvir a Miriam Schneiderman. Assim que a Miriam Schneiderman acabar a sua fala, nós vamos ouvir Berenice Bento, tá bom? Então, eu vou dar as credenciais primeiro da Miriam, quando for no intervalo eu dou as credenciais da Berenice Bento. Então, Miriam Schneiderman é psicanalista, ligada ao Departamento de Psicanálise do SED Sapiense, mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, doutora em Artes pela Escola de Comunicação e Artes da USP. Ensaísta, é autora de diversos artigos sobre psicanálise, cinema e teatro. Tem 2 livros publicados sobre a relação entre arte e psicanálise: O Hiato Convexo, Literatura e Psicanálise pela Brasiliense, e Ensaios de Psicanálise e Semiótica pela Escuta. Realizou e dirigiu curtas e médias metragens, lançou longa de Gravata e Unha Vermelha, com exibições dentro e fora do Brasil, premiações no Brasil e no exterior. Tá bom? Então, eu vou passar a palavra agora a Miriam. O microfone é todo seu. Veja se você ligou o microfone. Pronto. Pronto.
Oi, boa tarde. Quero agradecer o convite para estar aqui. Feliz de poder conversar com o Paulo e com a Berenice. Berenice, teus livros são parte importante do que eu venho pensando. Ele me deu respostas fundamentais. Respostas a gente não tem, né? Vamos continuar não tendo. Mas algumas indagações sobre a questão de gênero, para mim, foi fundamental trabalhar teus textos. Bom, como a gente não pôde ir às manifestações que hoje acontecem no país inteiro, eu resolvi começar minha fala homenageando o senador Fabiano Contarato, que na CPI, na quarta-feira, a partir de um Twitter do empresário Otávio Facuri, onde ele ironizava a homossexualidade assumida de Fabiano, um Twitter público em que ele falava do Fabiano como um delegado homossexual assumido, que tinha trocado flaga por fraga, tinha trocado um L por um R em algum Twitter. Ele fala: talvez esse delegado homossexual assumido estivesse pensando em alguma pessoa daquele plenário. Quem seria o perfumado que o cativou? A fala de Contarato comoveu o Brasil. Ele fala: o que leva um ser humano que tem maioridade, e a maioridade é de 18 anos, o que leva o senhor? O senhor tem filhos. Qual é a imagem enquanto pai, enquanto esposo, enquanto cidadão que o senhor vai passar para os seus filhos? É isso que é obedecer ao princípio da legalidade? Porque o Supremo Tribunal Federal, tardiamente, o mesmo Supremo que o senhor luta para extinguir, criminalizou a homofobia, equiparando-a ao crime de racismo. Aliás, um dos poucos crimes que são considerados inafiançáveis e imprescritíveis. O senhor está obedecendo o princípio da moralidade? Qual o conceito de moralidade do senhor? Qual o conceito de legalidade? Qual imagem o senhor vai deixar para seus filhos? O senhor pode ter todo o dinheiro do mundo. Eu tenho a minha vida modesta e com muito orgulho, cuidando da minha família, com meu esposo e meus 2 filhos, Gabriel, de 7 anos, e Mariana, que fez 2. Eu quero que eles tenham certeza de que eu lutei e vou continuar lutando para reduzir essa desigualdade que há no Brasil. E aí ele fala da Constituição e do desejo que está expresso na Constituição de abolir toda e qualquer forma de discriminação. Teve um momento em que ele estava falando e o senhor Otávio Facuri conversava com o advogado enquanto ele falava. Ele pede respeito, que ele quer ser ouvido, e diz que aprendeu com seus pais, que era motorista de ônibus, com a minha mãe, que era semi-analfabeta, diz ele, que a gente tem que aprender a respeitar as pessoas. Eu aprendi, senhor Otávio, que a definição sexual não define o caráter, que a cor da pele não define o caráter, que o poder aquisitivo não define o caráter. Eu aprendi isso. Isso aí ele aponta para esse jovem senhor Otávio, que isso que estava acontecendo naquele momento ia ficar registrado no Senado Federal até ad infinito. E ele fala, e eu estou aqui, ele fala, expondo a minha família e os meus filhos, aqui num momento tão delicado como esse, mas é necessário isso para que outros não sofram o que eu estou sofrendo. Porque se o senhor faz isso comigo, que sou um senador do Brasil, imagina num Brasil
que é o país que mais mata a população LGBTQIA+. E aí ele fala do sonho dele, do sonho em que ele não seria julgado pela orientação sexual. Ele fala assim: um dia em que meus filhos não serão julgados por serem negros. Eu sonho um dia em que minha mãe não vai ser julgada por ser mulher. Meu pai não será julgado por ser idoso. E aí ele fala: esse dia não chegou. E aí ele fala: o senhor retrata muito bem esse presidente da República que fala na família tradicional. Mas a minha família não é pior que a sua, porque a mesma certidão de casamento que o senhor tem, eu também tenho. Que fala na pátria, que fala na legalidade, que fala na moralidade, mas é o principal violador dessa moralidade e legalidade, que fala em Deus acima de todos. Deus está no meio de nós. Fala assim. Eu quis falar tudo isso porque acho que foram situações como essa que me levaram a fazer o documentário de Gravata e Unha Vermelha. O documentário foi lançado em 2014, era o momento da ascensão do Bolsonaro, o momento ele acompanha a trajetória do filme, vai acompanhando esse movimento conservador, onde acontece o tempo todo coisas como essa que o senador viveu. Acontece na rua, as pessoas passam a ter, os gays, as pessoas LGBTQIA+, passam a ter medo de andar na rua. E foi por isso que eu fiz o de Gravata, muito encantada com a Laerte, assim, o que motiva eu fazer esse documentário é a Laerte, e a gente vai passar, o documentário tem 1h e 80 minutos, eu fiz eu reduzi para poder ele caber em discussões, eu vou passar então esse reduzido que eu fiz. Lembrem sempre que esse não é o filme, esse é um compacto que eu fiz para poder discutir, para caber no tempo, e que o filme está na Globoplay, o que é muito bom. Então, quem quiser ver inteiro, acesse o filme na Globoplay. E agora, por favor, a gente vai passar um reduzido. Pode ser? Nesse momento fica bem difícil ser online, porque eu gosto muito de saber, de sentir como cada um vê esse reduzido, né? Eu acho que ele dá para ter uma ideia do que é o filme, mas não total. Mas, enfim, eu acho que agora eu vou... A partir desse filme eu pensei muitas coisas, e vou contar um pouquinho para vocês. Vamos ver o que dá, qual é o meu tempo aqui, porque eu preparei algumas coisas. Vamos ver. Eu queria começar, estou falando para psicanalistas, então eu vou me basear muito numa fala que Paul Preciado fez na Escola da Causa Freudiana, 17 de novembro de 2019. Depois dos irônicos cumprimentos naquela plateia ilustre, como ele fala, ele começa a sua fala assim. Em 1917, Franz Kafka escreveu um relatório para uma academia, um conto. O narrador do texto é um macaco que, depois de ter aprendido as linguagens humanas, se apresenta perante uma academia das mais altas autoridades científicas para explicar-lhes o que a evolução humana representou para ele. O macaco, que se chamava Pedro Vermelho, conta como foi capturado por uma expedição de caça e como foi, em seguida, transportado para a Europa.
e como foi que, em seguida, ele conseguiu se tornar um homem. Pedro Vermelho conta como foi que ele aprendeu as linguagens humanas e como foi que, para fazer isso e para entrar na sociedade da Europa do seu tempo, ele teve de esquecer a sua vida de macaco e se tornar um alcoólatra. Mas o mais interessante no monólogo do Pedro Vermelho, é o Paul Preciado que conta, é que Kafka não apresenta a sua história de humanização como uma história de libertação, mas sim como uma crítica do humanismo europeu. Uma vez capturado, o macaco diz não ter tido outra opção que não fosse ou morrer numa jaula ou viver passando para a jaula da subjetividade humana. E Paul Preciado fala: e é a partir dessa nova jaula da humanidade que me dirijo à academia científica. Paul Preciado, identificado com Pedro Vermelho, dirige-se aos acadêmicos da psicanálise a partir, como ele fala, de sua jaula de homem transexual. Aspas. O meu corpo, marcado pelo discurso médico e jurídico como transexual, caracterizado na maior parte dos diagnósticos psicanalíticos de vocês como sujeito de metamorfose impossível, estando, segundo a maior parte das teorias de vocês, para além da neurose, à beira ou mesmo dentro da psicose, tendo, segundo vocês, uma incapacidade de resolver corretamente um complexo de Édipo ou havendo sucumbido à inveja do pênis. Ele fala: eu me dirijo a vocês como um macaco humano de uma nova era. A partir daí, Preciado faz uma severa crítica à psicanálise. Aspas. Gostaria de dizer que o regime da diferença sexual com o qual a psicanálise trabalha não é nem uma natureza, nem uma ordem simbólica, mas uma epistemologia política do corpo, e que, como tal, ele é histórico e é mutável. E conta que essa epistemologia binária está em crise desde os anos 1940. Depois ele fala como os movimentos transfeministas queer denunciaram a violência heteropatriarcal. Mas não só os movimentos queer, as novas práticas de filiação, de relação amorosa, de identificação de gênero, de desejo, da sexualidade e da nomeação não são outra coisa senão indícios dessa mutação que acontece no mundo hoje. Nós, psicanalistas, vivemos, então, uma epistemologia histórica que se constrói em relação com uma taxonomia racial no período de desenvolvimento mercantil e colonial europeu e que se cristaliza na segunda metade do século XIX, com o surgimento da psicanálise. Essa epistemologia, longe de ser a representação de uma realidade, é uma máquina performativa que produz e legitima uma ordem política, econômica e específica, o patriarcado heterocolonial. Essa fala, Paul Preciado, fez um rebuliço no mundo psicanalítico. Vejam a reação de Jacques Alain Miller, que era quem encabeça o grupo que tinha convidado o Paul Preciado. Ele fala assim: nos assuntos de pegação, ou seja, no campo da sexualidade, é uma zona. Tudo agora está de cabeça para baixo. Butler e suas bacantes bagunçaram tudo ali. Não é possível. Cozinhei Henrique Marty, um teórico de tudo isso, por umas boas 3 horas e não cheguei ao desfecho dos mistérios do gender. Os mistérios de Pompeia são fichinha perto disso.
E fala, todo mundo perde o norte, é noite em relação ao sexo. Tem um artigo super importante da Jo Gondar, que se chama Sexualidades, Fronteiras, Limites, Limiares, em que ela reflete sobre as reações da psicanálise a todo esse movimento, principalmente a psicanálise francesa. A confusão toda começa na França com a discussão sobre o casamento gay. Ela conta como entre os psicanalistas prevaleceu uma atitude de não oposição à mudança da lei, ou seja, a lei que autorizava o casamento gay. Mas mais do que isso, havia uma crítica ao uso da psicanálise para fins jurídico-políticos. Isso não impediu que muitos analistas se valessem do momento de efervescência pública para marcar sua posição a respeito da importância e, mais isso, da imprescindibilidade da diferença sexual. Defendia a necessidade de uma preservação simbólica da ordem social e cultural. A grande ameaça seria a abolição da diferença sexual. E toda diferença seria sustentada, em última instância, pela diferença sexual. E essa diferença implica uma verticalidade fálica a partir da qual o mundo indiferenciado se organiza. Para os que assim pensam uma cultura numa queda, numa degringolada, os declinologistas, que vem a decadência de toda uma cultura, as reivindicações homossexuais estariam pleiteando excluir do casamento o outro sexo para instaurar uma horizontalidade, isto é, uma política de indiferenciação ou confusão sexual. Um fato é que o tema da diferença parece se colocar na ordem do dia e no cerne do debate. A preocupação com a possibilidade de abolição da distinção sexual termina por se articular aos argumentos que têm alimentado o medo de certa tendência da psicanálise diante de uma ordem social que se transforma e de uma verticalidade que se desvanece. Mas, e se for justamente a ontologia da diferença sexual que estiver sendo colocada em xeque nas transformações subjetivas contemporâneas, indaga-se Jo Gondar, teríamos nós o poder de estabelecer a diferença sexual como matriz invariante de toda diferença em qualquer ordem cultural? O fato é que Freud jamais pensou em modos de sexuação que seriam essenciais no sujeito humano. Destacou, e foi inovador nisso, o quanto a sexualidade é perversa e contrária à natureza. De algum jeito, pelo menos em Judith Butler, a psicanálise está presente em todos esses movimentos que contestam a diferença sexual. A teoria queer começa no final dos anos 80, influenciada pela psicanálise, né? E o descentramento do sujeito e da polimorfia da sexualidade foram muito importantes na construção disso tudo, né? Oi, Miriam. Oi. Para eu ir terminando, tá bom. Eu queria, enfim, a gente pode depois no debate voltar para isso. Eu não vou me alongar muito, mas eu volto eu vou falar só um parágrafo final e termino, né? Para o objeto apreciado, vai criticar muito os efeitos normalizantes e disciplinares de toda a formação de identidades. Ela fala, tanto mulher, gay, homossexual, para ela toda identidade é opressora. E ela vai buscar, baseada em Hart e Negri, que pensaram a noção de multidão, vai pensar em um resgate de cada corpo em sua singularidade. Então, vou terminar com uma frase da
Beatriz Preciado, que eu acho super importante e que tem a ver com o que a gente está vivendo hoje. Chegou a hora de botar o divã na praça e de coletivizar a palavra. Chegou a hora de politizar o inconsciente. Faço minhas as palavras de Paul Preciado. E a gente termina. Muitíssimo obrigado, Miriam, não só pela mostra desse filme, como por tudo que você colocou, né? Esse filme brilhante, que eu também, esse documentário, recomendo a todos que vejam, então, na versão integral, que é espetacular. Agora, então, nós vamos ouvir a Berenice Bento, também muito próxima, né, que já falamos, a própria Miriam disse que o livro da Berenice foi muito importante para ela, foi muito importante para mim também, então nós vamos ouvir a Berenice. A Berenice Bento é professora do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília e pesquisadora do CNPq. Ela é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Goiás, mestrado em Sociologia pela Universidade de Brasília, doutorado em Sociologia pela Universib, Universidade de Barcelona e pós-doutorado na CUNY dos Estados Unidos. Foi editora da revista Cronos e colunista da revista Cult, autora de diversos livros e artigos publicados no Brasil e no exterior, e foi agraciada em 2011 com o Prêmio Nacional dos Direitos Humanos. Eu passo, então, a palavra a Berenice Bento. Paulo, muito obrigada pela apresentação. Muito bom te escutar, Miriam. Antes de tudo, parabenizar a organização de um evento, né? Eu estava comentando hoje, antes de começar com o Paulo, que eu não consegui assistir a mesa de manhã, né? Porque acordei 6 da manhã para fazer esse roteiro que eu vou apresentar hoje e comi aqui. Então, assim, mas é um evento que tem gente que eu acompanho, que eu leio, que me forma, né? Então, muitíssimo obrigada pelo convite, né? Eu não sou psicanalista, minha formação, eu gosto muito mais desse lugar de cientista social, porque estou ali, né, com antropologia, sociologia, embora tenha uma formação de pedigree, socióloga, né? E li muito psicanálise quando fiz a minha tese de doutorado. Precisei ler, para propor, inclusive, aquele conceito que está lá no meu livro, que o Paulo tão gentilmente citou, que lê, a Miriam também, muito obrigada, né? Que é a reinvenção do corpo. Então, eu precisava ler realmente a psicanálise, porque a clínica, né, da transexualidade, ela é muito difícil, né? E aí aquele conceito que eu proponho de dispositivo da transexualidade nesse livro, a reinvenção do corpo. Mas desde então eu tenho feito outras trajetórias, vou falar um pouco da minha pesquisa atual, né? E comentar que me emocionou muito. Fazia um tempo que eu tinha visto esse documentário da Miriam, né? Vi o João Nery, que já não está mais entre a gente, meu João Nery querido, né? A Letícia, a Laerte, pessoas que são completamente inspiradoras no nosso desejo de transformar, porque não é uma teoria e uma prática ali nas roupas, né? E nos ensinando e tensionando. Então, inclusive meu último livro, Brasil Ano Zero, onde eu reúno artigos e ensaios sobre Estado, Gênero e Violência, publicada acabou de sair, tem 20 dias que acabou de sair esse livro, né, Brasil Ano Zero, eu dedico ao João Nery e a Leilane Assunção, que foi professora da UFRJ, da UFRN, falecida, né. Eu estou aqui com o livro, só mostrar para vocês, esse livro, quem tiver interesse, tem informações na minha página berenicebento.com, né, e está à venda na Amazon, na estante virtual. Tem um dos capítulos do livro é justamente sobre a minha pesquisa de pós-doc, eu acompanhei muito de perto ali, bem no cangote mesmo, fungando o cangote do DSM-5, né? A luta mundial pela despatologização, despsiquiatrização das identidades de gênero, né? E tem uma parte exclusivamente sobre essa discussão, que é a luta pela despsiquiatrização. Pode chamar de despatologização para alguns. O título desse capítulo é Despsiquiatrização do gênero, né? Onde eu acompanho e faço uma leitura
ao afirmar que, obviamente, não tem um movimento muito radical no DSM-5 e que, com o CID também, né, o gênero continua sendo uma categoria médica e não uma categoria cultural. Portanto, nós estamos na esfera da disputa para definir, né, para tirar o gênero da propriedade desse saber médico, né? Pois bem, então, eu agradeço muito esse convite, porque o que eu preparei para vocês hoje foram notas de uma pesquisa que eu estou fazendo, né? Como cientista social, mas eu vou fazer algumas provocações no sentido de pensar, né? Não é exatamente, sobre sexualidade, mas essa discussão de sexualidade, ela aparece articulada com a categoria raça e escravidão, né? E é muito interessante, quando eu estava escutando agora esse vídeo, né, a montagem que a Mira fez, eu falei, interessante, eu acho que o movimento que eu vou fazer do meu pensamento agora com vocês, nesse paper, né, nesse pré-paper, na verdade, que eu montei, é muito parecido com o que eu fiz, pensando na questão de raça, escravidão, né, Estado-nação, e conversando com a psicanálise, é muito próximo no movimento mental com o que eu fiz com a questão da transexualidade, né? A partir de agora eu vou colocar na minha frente um texto, então eu não vou ver mais, né? Já falei 5 minutos, a gente falou que tem aquele tempinho eu preparei um texto, uma exposição de 30 minutos, Paulo, conforme nós tínhamos combinado, então quando estiver faltando 5, você pode me avisar, porque aí eu já vou para o final, né? Eu acho que o texto que eu preparei, esse roteirão, né, ele dialoga muito mais, então, com o tema do evento mesmo, né, que é transformações culturais, a psicanálise e seus destinos, né? O título da mesa que eu fui convidada, que é Psicanálise e Sexualidade, talvez contemplasse mais se fosse psicanálise e os marcadores sociais da diferença, como gênero, raça, sexualidade, né? Eu tenho estudado, só dizer o seguinte, marcar um pouco por onde que eu vou caminhar aqui, né? Nos últimos 3 anos, eu tenho feito leituras muito, acho que já li 2 ou 3 vezes, os anais da Câmara e do Senado, né, de 1871. Dia 28 de setembro, agora, exatamente essa semana, completou-se 150 anos da aprovação da Lei do Ventre Livre, né? Essa lei, ela foi apresentada pelo imperador Dom Pedro II, foi a primeira vez na história de quase 350 anos de escravidão no Brasil, onde o Estado manda uma proposição onde se discute a abolição de forma indireta, uma legislando para o futuro, não uma abolição imediata, mas para o futuro, que dizia que os filhos de mulheres que nascessem de mulheres escravizadas, né, seriam livres. Portanto, porque era o útero que definia a hereditariedade da condição. Se você era filho de mulher livre, livre você seria. Se você não se tornava, você era. Só se podia se tornar livre, liberto, né, por várias questões. Pois bem, eu tenho lido esses anais. O projeto foi apresentado, o chamado projeto da Lei do Ventre Livre, que ficou conhecido como projeto, que era um projeto e que se conhecido como Lei do Ventre Livre, né? Em maio e em setembro ele é assinado, dia 28 de setembro, pela Princesa Isabel. É muito simbólico, é uma mulher, né, que assina uma lei que vai libertar os úteros das mulheres escravizadas. Tem muitas pontas nessa pesquisa, cada conferência que eu faço e palestra, eu tento trabalhar uma questão para me organizar, né? E agora eu vou trabalhar a questão da família, né? E acho que é um momento muito, muito rico. A análise dos anais tem me permitido fazer determinadas reflexões e estudo mesmo, né, da história do Brasil, porque ali você tem aquele bando de deputados que são representantes do Estado e senadores discutindo concepções de gênero, sexualidade, humanidade, né? É um momento muito intenso, né? Inclusive fisicamente, tem até momentos de embates e físicos, né? Então, naquele momento, você vê as discussões. Por um lado, aqueles políticos discutindo políticas de promoção da vida, que não eram com as pessoas escravizadas, né? Quer dizer, como que a gente vai construir estradas, construir escolas, tal, estava no âmbito da biopolítica, né? E, por outro lado, a pauta prioritária desse momento, né, de maio até setembro, é a discussão do elemento servil, como foi conhecido, né? E aí nós entramos no mundo da necropolítica, né?
Tem um conceito que eu estou trabalhando já há algum tempo, que é o de necrobiopoder, que eu nego a binariedade. Não é biopoder, não é necropoder, não é Achille Mbembe, não é Foucault, não é Homo Sapiens. Para a gente entender, ter uma analítica do Estado, é necessário pensar que promoção da vida e promoção da morte são dois atos que estão articulados na Constituição do Estado, né, e do Estado-nação. A questão agora que eu vou pensar é um pouco essa discussão vinculada à noção de família, né? Veja, então esse é um pouco por onde eu tenho andado nesses tempos, né? Mas o meu objetivo, claramente, não é entender a história na história e ficar lá. Eu tenho como desejo, como propósito, entender o Brasil, entender Bolsonaro, entender as citações dos senhores escravocratas no espaço público brasileiro, entender as mortes continuadas das pessoas negras, né? Entender o genocídio. Então, e acho que nós estamos a ideia de operar na política de Estado em pleno século XIX. Né? E será que a psicanálise, qual que é o vínculo, então? Como que essa política do século XIX, como eu estou chamando, né? Essa relação com a família, com os abjetos, quem pode habitar o Estado, como que isso se vincula com a psicanálise? Né? Então, a minha fala, ela vai articular relação, são 3 termos, né? A relação família negra, sexualidade e psicanálise. Né? Talvez seja desnecessário, mas eu vou afirmar a importância que tem a psicanálise como um lugar que vai dizer o seguinte, olha, fala da nossa precariedade, da dispossessão de nós mesmos, dessa falsa imagem dessa falsa ideia iluminista de que nós somos seres da razão, nos podemos controlar, né? A centralidade, a importância do inconsciente. Né? Então, e tem hoje todo um movimento dentro da psicanálise, de psicanalistas negros e negras, dizendo o seguinte, olha, por reconhecer essa importância da psicanálise enquanto um saber, que vai falar desse sujeito, como se produz o sujeito e da dispossessão de nós mesmos, né, que é importante, portanto, ter essa escuta especializada, que nós chamamos a atenção para pensar a questão do racismo e da raça como um elemento fundamental para entender as dores psíquicas do sujeito, que é marcado pela cor, quando chega no consultório. Né? Quer dizer, essa reflexão que pensa a questão do marcador racial como elemento fundamental para entender esse sujeito no mundo e que demanda do psicanalista essa escuta para esse marcador, que ele veja que isso é fundamental, né? Já tem sido feita, de certa forma, né, por Maria Lúcia da Silva, Roberto Rodrigues, a Andréa Guerra, Belo, Borges, né, o Jurandir Costa Freire, o Jurandir Freire Costa, né? O Con, o Abud, o Munanga, a Leila maravilhosa, a Leila Gonzalez, que não é psicanalista, né, mas chama essa discussão também, a Neuza Santos, a Grada, quer dizer, tem uma discussão, né, sobre isso. O que eu estou propondo? Eu vou fazer um outro movimento. Não é exatamente o sujeito negro que chega no consultório, né, e que quer essa escuta, onde esse sofrimento marcado pelo racismo seja considerado. Né? É um outro movimento onde a ideia da família negra vai ocupar a centralidade aqui desse texto. Né? Então, vamos lá. Na cena psicanalítica, nós temos o sujeito que relata e o que escuta. Quais são os filtros utilizados por psicanalistas? Né? O que não é escutado? Como o inconsciente do psicanalista é formado? Quais as ferramentas analíticas disponíveis para a escuta de sujeitos negros, oriundos de famílias negras? Mas o que é família negra? Conforme apontei, acredito que, embora haja importantes reflexões sobre a relação entre psicanálise e racismo, acho que seja necessário dar um passo atrás. Conforme apontou Maria Lúcia da Silva, cito-a, mas quais são os efeitos psíquicos que o racismo produz no sujeito que esse psicanalista ou esse psicólogo não consegue aprender porque não consegue entrar em contato com o racismo que existe no Brasil? Eu tenho que levar em conta todos os fatores identitários daquela pessoa que está na minha clínica. Um outro pesquisador que chama a atenção, né? O racismo causa dor psíquica. Portanto, quando o negro vai ao consultório do psicanalista negro, se sente reconhecido e tratado como igual, pois se vê mais à vontade no espelho do profissional. Fora da órbita negra, o assunto é geralmente observado como mania de perseguição ou vitimização. Para tratamento eficaz, consideramos o relato minucioso do sujeito, sua família, sua infância, local de moradia, onde estuda, trabalha.
de sua vida social, fecho aspas. Eu me pergunto, então, essa aqui é a pergunta talvez que vá articular esse texto todo, né? Qual é o lugar que a família negra ocupa na história brasileira? É a história brasileira como um grande guarda-chuva, mas o recorte aqui é para a psicanálise, né? Essa pergunta nos coloca diante de duas questões que podem parecer estranhas à psicanálise. Eu disse família negra e não utilizei o significante universal família. Trouxe essa marca e daí deriva-se outra pergunta. Qual é a família da psicanálise? O segundo ruído da questão história brasileira. Teria sentido poluir, aspiado, a psicanálise com a história? Se eu faço, não estaria tirando a força do método que apresenta leituras regulares para a formação dos sujeitos? A cena da produção do sujeito, da emergência do eu, acontece no contexto familiar. E se a cena muda? E se não existe família? Seria possível ainda pensarmos que há sujeitos? Me explico. Um dos lugares mais disputados no processo de formação do Estado brasileiro foi, e ao meu ver, continua em plena disputa, é a família. Né? Veja o governo Bolsonaro. Ao longo dos debates no Congresso, em 1871, eram recorrentes a afirmação da impossibilidade de pessoas escravizadas formarem famílias. Essa impossibilidade era derivada pela própria condição de propriedade desses seres e, por outro, pela ausência de valores morais que qualificassem os seres degenerados e promíscuos oriundos do continente africano para uma vida em família. Me parece que esse segundo núcleo de argumentos ainda pulsa entre nós. A ideia de degeneração e promiscuidade. Vocês lembram da afirmação do vice-presidente Mourão há pouco tempo, né? A noção de famílias desequilibradas, sem a presença paterna, ocupou recentemente as manchetes dos jornais, a citação dele, né? Não vamos recuperar agora. Ele estava citando, certamente sem o saber, uma das teses principais do funcionalismo, principalmente do tal Comparsos, que tanto prestígio teve entre nós aqui na sociologia brasileira. Para um dos pais da sociologia, a família é a família conjugal, né? Ela tem que, para ser bem estruturada, tem que ser a família bem conjugal, e era imprescindível para a socialização das crianças essa estrutura conjugal, pai, mãe e filho. As noções de anomia e de patologia social são termos que se articulam para negar a possibilidade de outras formas de organização e de psiquismo. Podemos também citar, recentemente, esse movimento eu vou fazer lendo o passado, mas trazendo questões para o presente, tá? Ou quando o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, defendeu a esterilização forçada de mulheres pobres. Vocês lembram disso? Acho que quando falam dessas famílias, há um não dito que se comunica com os discursos daqueles parlamentares de 1871. Estão se referindo às pessoas negras porque elas são construídas como incapazes de entender os sentidos da família conjugal. Naquele mesmo contexto dos debates de 1871, um outro debate acontecia paralelo. Eu li todos os anais, não só referente ao elemento servil, né? Era comum que nas ordens do dia, daquele período, a questão da imigração fosse pautada. O fim da escravidão era uma questão de anos. Estava ali, estava fungando no cangote, né? Chegando perto, pressão da Inglaterra. Depois de mais de 350 anos de exploração e consumo continuados de vidas escravizadas, o fim aproximava-se. E qual mão de obra iria substituir a mão de obra escravizada? Pode-se aqui fazer uma pergunta ingênua, quase de criança, né? Uma afirmação, aliás. Ora, se as pessoas se tornaram livres e elas continuam a viver no país, as pessoas negras, né, elas iriam assumir os postos de trabalho, não é verdade? Não, elas não podiam, né? Por quê? Por um lado, havia um cálculo perverso isso aparece muito nos anais, que em 20 anos, esse cálculo foi feito em 1871, a mão de obra escravizada estaria extinta devido à alta taxa de mortalidade e das alforrias. Por outro lado, a nova conjuntura se avizinhava, colocava a necessidade de uma resolução de dois problemas, né? A questão da produção, que é a dimensão econômica e moral. Deixa eu tentar ser melhor, deixar aqui mais claro, né? Nós temos um problema, vai libertar os escravos, vai. Então, tinha uma proposta que era, vamos esperar 20 anos antes que isso aconteça, porque não vai ter mais gente negra aqui, eles vão morrer ou alguns serão livres, né? Mas a gente tem que resolver um problema aqui, a mão de obra. Como é que a gente resolve? A questão é, vamos trazer trabalhadores da Europa.
Resolvido o problema? Resolvido o problema, seria a solução. Por quê? Essa solução resolveria dois grandes problemas, da mão de obra e da moral, né? O deputado e escritor Perdigão Malheiros, um dos grandes nomes da segunda metade do século XIX no Brasil, no seu livro A Escravidão no Brasil, diz: houve já quem se lembrasse da introdução de negros livres no mercado de trabalho, né? Basta, porém, o elemento que existe entre nós. Fiquem eles lá na sua África, que bem precisa deles. É outra raça que devemos preferir. Convém insistir na imigração da raça europeia. É preciso, é mesmo de primeira necessidade, garantir-lhes a família, base do Estado social. Ele segue, aponta uma lista de políticas, esse texto é de 1863, tá? Ele segue, aponta uma lista de políticas que o Estado deveria desenvolver para garantir aos imigrantes europeus a permanência no Brasil, entre elas, principalmente, a escola, a educação e a garantia de casamentos que não fossem religiosos. Portanto, ele chama assim, tem que vir com família. Nós precisamos dessas pessoas, para além da força de trabalho, construir uma nação, né? Então, a negação da humanidade das pessoas escravizadas se materializava nos corpos semidespidos, nos pés descalços, nas torturas, nas mortes e na negação da possibilidade de formação de famílias. Se a cena de formação do sujeito está atrelada ao contexto familiar, principalmente à interiorização do princípio da castração, qual o lugar que esses sujeitos, ou não ser, expressão do Fanon, que eu recupero aqui, ocupariam no edifício psicanalítico? Certamente pode-se argumentar que minha questão não tem sentido, uma vez que naquele momento, né, a discussão que eu estou trazendo, a psicanálise nem existia como saber reconhecido, né, e apenas em 1873, Freud, aos 17 anos, ingressaria no curso de medicina na Universidade de Viena. Então eu reformulo minha questão. A família imaginada por Freud e desejada pelo Estado brasileiro e por Lacan dialoga palidamente com a realidade de um país em que atualmente 34% dos lares são chefiados exclusivamente por mulheres e que mais de 6% das crianças que nascem não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Como a criança irá elaborar as interdições e normas se o terceiro termo da triangulação edipiana está ausente? Quem ocupará a função do terceiro termo? Quem interromperá o vínculo simbólico entre a mãe e o filho e propiciará à criança a interiorização da diferença / identidade? A maternidade, volto para o século XIX, a maternidade era interditada para as mulheres negras. E acredito que essa interdição ainda está presente, ressignificada certamente, né? Essa discussão da maternidade como uma impossibilidade para as mulheres negras vai estar no próximo dossiê da CUT, que é Mães contra o Estado, onde você tem o Estado executando os filhos, meninos negros, né? E a luta das mães por justiça. Mães contra o Estado é o título do próximo dossiê da CUT. Como reescrever a produção ou constituição do sujeito quando são outros os termos que estruturam a cena da produção do eu. Talvez se possa argumentar que eu estou apresentando questões para a psicanálise que estão no passado. E eu acredito que não. Acredito que essa estrutura analítica que termina por ampliar o raio, que essa estrutura analítica, né, ela amplia o raio do que a gente chama de foraclusão. Deixa eu tentar clarear isso aqui. Não se trata de estruturas psíquicas que negam o simbólico, mas, ao contrário, como a vinculação. Isso aqui eu estou dialogando com os princípios, com as estruturas psíquicas que, para a psicanálise, estão aí, né? Quer dizer, a ideia de quais os efeitos de um sujeito que não interioriza o simbólico, né? Como é que ele elabora isso, né? Ele vai para o mundo do mundo da falta de linguagem, né? Falta de uma linguagem. Sem linguagem, você não tem inteligibilidade. Então, veja, não se trata de estruturas psíquicas que negam o simbólico, mas, ao contrário, como a vinculação e determinação da produção do sujeito em enquadramentos familísticos termina por reiterar a abjeção como categoria de interpretação. E a abjeção não se restringe ao negro, mas à família negra. O que estou propondo aqui é uma inversão. A foraclusão como conceito que pode nos ajudar a entender a recusa da psicanálise e de outros saberes, a exemplo das ciências sociais, para interpretar outras possibilidades de produção de sentido para o que seja normal. Outras possibilidades interpretativas para pensar como que sujeitos
se formam. Politizar os conceitos de foraclusão/abjeção significa entender como eles têm sido acionados pelos saberes estabelecidos para patologizar não exclusivamente indivíduos, o negro que chega sofrendo no consultório, a negra que... mas populações. O que estou tentando apontar é que a discussão sobre os efeitos perversos do racismo para a população negra escondem algo para além do sujeito. Não apenas ele, mas toda a família vive sob o signo do abjeto, né? Vou voltar rapidamente para algumas cenas do século XIX. Maria Grant, que foi uma inglesa que visitou o Brasil 2 anos, né, na segunda metade do século XVIII, ela, num relato do seu diário, ela disse: perto da casa onde ela estava hospedada, há 2 ou 3 depósitos de escravos, todos moços. Eu vi uma criança de cerca de 2 anos. As provisões agora estão tão raras que nenhum bocado de alimentação animal tempera a massa de farinha de mandioca, que é o sustento dos escravos. E mesmo isso, essas pobres crianças, com seus ossos salientes e faces escavadas, revelam que elas raramente recebem o suficiente. Eu me pergunto, quem era essa criança que Maria Grant, de 2 anos, que perambulava no mercado de escravo, né? Provavelmente recém aprendeu a andar, provavelmente seria muito barata a compra dela, porque criança valia pouco. Quem o comprou, né? Estava sendo vendida. Quem era aquela criança? Quem cuidou dela? Ela não conseguiu se tornar sujeito? Estaria condenada a perambular pelo mundo carregando o seu destino psicótico? Estaria condenada à psicose? Mas isso foi no contexto da escravidão, verdade. Então eu pergunto, como os milhares de crianças que estão agora nos depósitos de crianças na modernidade, que estão os asilos, né, interiorizam a castração e resolve o complexo de Édipo. Outra cena, entre tantas pensadas pela tese de doutorado de Lorena Telles, um anúncio de jornal, 2 de dezembro de 1830. Uma menina crioula de 13 anos de idade foi posta à venda, descrita pelo vocabulário senhorial como prendada nos trabalhos internos da casa. Aspas, cose, engoma, lava, cozinha, corta vestidos por molde, sabendo vestir e pregar e cuidar de uma senhora. A menina, de agradável presença, estava grávida, de 4 a 5 meses. A crioula, aos 13 anos, carregava ao colo um pardinho de 1 ano, possivelmente filha do senhor, que o colocava à venda junto com sua mãe. O pai-senhor certamente faria parte de uma estrutura familiar tradicional, onde ali seria o lugar de produção do sujeito, onde ali talvez fosse aquela família lá, triangular. Quem era essa criança de 13 anos? E seu filho? E o filho que estava esperando? O uso da palavra filho, aspa com aspa, uso a palavra filho por não encontrar outra. Mas o vínculo dos dois, mãe e filho, estava desde sempre comprometido. A maternidade para mulheres escravizadas era impossível. Evaristo de Moraes, citado por Jacob Gorender, diz: uma das maiores abominações do cativeiro consistia na possibilidade de vender o pai-senhor os filhos escravos, havidos do concubinato com suas próprias escravas. Era, entretanto, frequente essa prática inqualificável. Fecho aspas. Cada lar brasileiro, até 1888, era um centro de tortura e um criadouro de gente. Seriam as referências de família e sujeitos que orientam a origem eurocentrada da psicanálise, eficazes para interpretar quem somos nós, para dizer como nós nos tornamos o que somos. Mas as famílias de pessoas escravizadas existiram. O trabalho de referência é o de Robert Slane, historiador. O livro é Uma Flor na Senzala, Esperanças e Recordações na Formação das Famílias Escravas. Nesse livro, ele nos conta as experiências consistentes de famílias formadas por pessoas escravizadas, muitas com casamentos religiosos. O título, né, Uma Flor na Senzala, é de inspiração, de uma citação de um viajante chamado Charles Heiberolles. Ele diz no seu diário: na habitação do escravo não há famílias, apenas ninhadas. Nos cubículos dos negros jamais vi uma flor. É que lá não existe esperança nem recordações.
No Brasil, as representações da vida íntima da senzala permaneceram quase constantes até antes da abolição, antes da abolição até 1970, o Slene fala. Constatava-se em todo o período sombrias cenas de promiscuidade sexual, unidades conjugais estáveis, filhos crescendo sem a presença paterna, né? Segundo um Couty, um francês prolífero em livros e análises no Brasil, diz: a maioria dos filhos dos escravos conhece apenas um dos seus pais, a mãe, e está frequentemente constrangido, e essa ficaria fortemente constrangido se tivesse que preencher o nome do pai no registro civil, fecho aspas. 80 anos depois, em livros instigantes e pioneiros como da história social, como o de Emile Viotti, ainda você tem a ideia da promiscuidade e é o termo que a Viotti fala, né? Licenciosidade das senzalas. Horaci Nogueira segue o mesmo caminho, o caráter ocasional e promíscuo das relações sociais no cativeiro, né? A pesquisa de Slene contesta a visão da vida sexual e familiar do escravo, né, estou citando, como pouco mais do que uma desordem cultural, ou, nas palavras de Roger Batiste, uma vasta promiscuidade primitiva. Veja, isso aqui são teóricos, eu estou falando da psicanálise, mas são teóricos da sociologia, das ciências sociais, né? A família cativa, no entanto, não se reduzia à estratégia de projetos centrados em laços de parentesco. Ela expressava um mundo mais amplo que os escravos criaram. Eu uso a palavra pessoas escravizadas, mas estou citando Slene, ele usa escravos e escravas, né? Então, esse mundo, essa família cativa, expressava um mundo mais amplo, em que os escravos criaram a partir de suas esperanças e recordações, que vinham dos seus locais de origens, né? Ou melhor, ela era uma das instâncias culturais importantes que contribuíram nas regiões de plantation do Sudeste para a formação de uma identidade nas senzalas, conscientemente antagônica dos senhores e compartilhada por uma grande parte dos cativos, né? A organização interna das famílias das pessoas escravizadas era no sentido de valorizar os valores e as estruturas locais na África, onde a posição do velho, da ancestralidade era fundamental, né? E o Slene se impressionava, né, como eu disse anteriormente, com os viajantes que diziam que não existia família entre pessoas escravizadas, e com os deputados que negavam a existência dessas organizações entre as pessoas escravizadas, né? E o Slene disse que, já estou caminhando para a conclusão, né, que ele falava o seguinte: mas é impressionante porque os viajantes dizem que não têm famílias, mas como eles começam a descrever, eles caem em contradição, né? Assim, crítico aos relatos dos viajantes e de outros observadores brancos do século XIX, dos quais os estudos clássicos sobre a família escrava teriam suas imagens de promiscuidade e patologia, olhares brancos eivados de preconceitos não souberam registrar fielmente os detalhes dos lares negros, pelo menos da família cativa, né? Os relatos dos oitocentistas, quando lidos nas entrelinhas, revelam um olhar bem menos vazio do que aquele à primeira vista. Em momentos despreocupados, quando não pretendiam fazer um julgamento de valor, eles registravam fatos que são coerentes com o novo quadro demográfico, descrevendo, por exemplo, as senzalas diferenciadas de casais escravos, ao mesmo tempo que se negam a reconhecer a existência da família cativa. Fecho aspas. Talvez o que Slene chame de família esteja cobrando isso dos viajantes não é o mesmo que os viajantes consideravam. Não era cegueira ou surdez dos viajantes, como uma interpretação de impossibilidade das pessoas escravizadas ocuparem um significante central definidor do Estado-nação, família, né? Para concluir, comecei apontando que há importantes reflexões sobre a relação entre racismos e psicanálise. Eu me pergunto se não seria a recusa em escutar as dores das pessoas negras, tendo como uma de suas fontes o racismo, algo anterior e estruturante dessa surdez. A negação da existência de determinadas organizações de parentesco com singularidades estranhas ao ouvido do psicanalista e da psicanalista. O modelo de família que estruturou e segue estruturando o Estado-nação não é o mesmo da psicanálise? Até que ponto seguiremos sendo os herdeiros da tradição dos viajantes apontados por Slene e negando a existência
de diferentes tipos de organização e de formação do sujeito no mundo. Obrigada. Muitíssimo obrigado, Berenice Bento. Eu estou bastante impactado com as duas palestras, bastante impactado mesmo. Eu até estou vendo uma interseção nas duas, na medida em que a gente começou a falar de como a psicanálise lida com as novas sexualidades e que, por exemplo, para Judith Butler, do que não é o heteronormativo, seriam os seres abjetos, os seres deixados fora, e você, Berenice, nos traz, então, como a psicanálise lida com esta outra questão da raça, né? Com a negritude. Então, há uma conversa entre as duas, e assim, como a psicanálise lida com essa falta de inclusão dessas características, né? E se a teoria atende a essas outras categorias, se ela pode trabalhar com elas. Então, eu posso até dar um depoimento pessoal. Eu tenho 37 anos de clínica psicanalítica num consultório na Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu não me lembro de ter atendido um paciente negro. Em 37 anos de clínica, eu não estou me lembrando, posso estar, de ter atendido um paciente negro para a gente ver. Acho que isso está dentro do que você está falando, né? Eu tenho algumas perguntas da plateia que eu vou passar para vocês. Nós temos ainda 25 minutos para esse debate, tá bom? Olha, uma primeira pergunta seria da Neuma de Melo Cabral. Eu acho que é para Miriam. Ela diz assim: Miriam, de uma gratidão imensa por seu trabalho. Usei-o muitas vezes em minhas aulas, supervisões e pesquisa de iniciação científica. Tenho duas questões. Por acaso você acompanhou o percurso dos participantes do seu filme? Se sim, como foi essa experiência? Miriam. Liga o microfone. Sim, então, tenho contato com a maior parte das figuras, né, que aparecem no meu filme. O que eu posso dizer é que o filme foi também bastante transformador das pessoas que deram seus depoimentos, maior gratidão a eles. A Mel, que é aquela cantora que aparece dizendo que menstrua, né, que dá um depoimento muito contundente, ela diz que teria que estar perfeita para ter uma relação, um parceiro, que ia esperar a cirurgia. Quando foi depois de um ano e pouco do depoimento dela, ela apareceu, teve um lançamento, porque o filme foi para cinema, teve um lançamento onde estava o Ney Matogrosso, estava lá, estava todo mundo, enfim. E foi bem bonito o lançamento, e ela apareceu no lançamento com um parceiro, com um namorado. Eu acho que fazer o filme foi algo bem importante nisso tudo. A Laerte, tem toda uma história com a Laerte, enfim, o Dudu Bertolini, que aparece no final falando de genderfucker, enfim, ele foi para o mundo, foi para Fernanda Lima, ele relaciona o caminho que ele fez com o filme. Enfim, o filme teve efeitos. Eu acho que meus documentários, né, tem uma coisa assim de que acabam sendo intervenções também, né? Eu acho que isso é muito bom. Aí acho que entra eu na escuta, eu psicanalista, eu vou com uma questão, em geral, é o filme, é a questão, eu sou fisgada pelo mundo, eu fui fisgada pela Laerte, pelas entrevistas com a Laerte, fisgada, aí conheci o João Nery, enfim, eu vou sendo fisgada e eu vou indo conforme o mundo vai acontecendo, eu vou teorizar e pensar depois, né? Então, eu realmente vou absolutamente despojada de qualquer teorização. Isso nos meus documentários tem sido muito rico, porque eu não entro nas brigas
Nem sei, vou saber depois, né, das discussões todas entre trans e gays, enfim, as brigaiadas, e ainda bem que eu não sei, então eu vou muito uma escuta absolutamente aberta, e os documentários dos que quando eu posso acompanhar, eles têm efeitos, sim, de trabalho psíquico nas pessoas, e o que é muito bom, né? Obrigado, Miriam. Eu acho, inclusive, uma coisa que eu vejo comum às duas, eu ia até falar isso no início, a Miriam é conhecida por isso, por ser uma psicanalista que foi ao mundo, né? Uma psicanalista que não ficou só dentro do seu consultório, mas foi lá conviver com o seu objeto de estudo, conviver com as pessoas, o mesmo que Berenice, que não é uma coisa de gabinete, mas uma pessoa que vai ao mundo, vai lá, né, estudar, trazer o mundo. Eu tenho uma pergunta agora também da Neuma para Berenice. Berenice, eu acho que é dentro do que você já falou, mas enfim, Berenice, se você achar que é um gancho para você acrescentar alguma coisa, Berenice, o que você teria a nos dizer como socióloga sobre os modos de subjetivação nessa articulação entre raça, gênero e sexualidade nos projetos políticos neste contexto da formação da sociedade brasileira, que não seguem o modelo ideal da leitura dos modos de subjetivação europeia. Eu acho que é o que você estava falando aí no final, né? Eu acho, Nelma, minha querida, obrigada pela questão, Nelma é minha amiga querida, né, parceira. Nesse livro, né, Brasil Ano Zero, tem vários ensaios onde eu estou chamando a atenção, necessidade da gente pensa, o que é a gente fala interseccionalidade, né? Isso é uma categoria que, de método que muito forte hoje, né? Deveria ter sido sempre, porque o esforço ainda é interpretar o Brasil, né? Na sociologia nós temos os intérpretes do Brasil, e eu tenho dito assim, Bolsonaro foi assim a ideia de que os intérpretes do Brasil falharam. Né? Na verdade, a gente está num mato sem cachorro, vamos dizer assim, em termos de dizer como que Bolsonaro é possível, como que ele acontece. Então, eu tento fazer algumas contribuições no sentido de pensar em termos de sistema analítico, colocando um status, inclusive, para aquilo que dentro da esquerda mainstream, dos partidos políticos, não é tão considerado como a questão da família, dos valores, né? Veja, o Bolsonaro se elege, inclusive não estou na manifestação hoje, queria muito antes da manifestação, eu falei, gente, eu não posso assumir um compromisso com meus colegas, então não dá, mas assim, quem seja na manifestação, que seja uma bela manifestação, ele se elege, um dos pontos do programa dele, que quase não teve programa, foi a questão moral, né? Que foi o kit gay, foi a família tradicional. Quer dizer, nós estamos nos movendo aqui, dizer que discutir família, discutir gênero, discutir relações de poder, né? Discutir raça, discutir relações de poder. Então, e quando eu penso então, esses termos interconectados, quer dizer, o que eu fiz um movimento agora, na minha fala? Eu ia lá para o século XIX, vinha para o presente, e articulando gênero, mulheres escravizadas, raça, mulheres negras, né? E classe social, mulheres pobres. Isso, de certa forma, não sei se eu consigo fazer ou se eu dou conta de fazer, mas para dizer o seguinte, que não é possível entender o Brasil a partir de um único marcador social da diferença. Sexualidade sem raça é vazia. E se eu falo gênero sem raça, não diz, né? Porque as mulheres negras não eram mulheres, eram bichos, né? Que procriavam. A luta para ter o direito a ser mãe ainda é uma luta das mulheres negras, direito a ser mãe, e não mãe de filhos órfãos assassinados pelo Estado. Né? Então, como que eu vou entender esse nosso país e que, portanto, o desafio para mim hoje é reler esses intérpretes, né? Entender essa sociedade em que eu habito, e quando eu digo que cada casa nesse país, né, durante 388 anos, foi um centro de tortura e foi um centro de procriação de gente, porque, veja, os filhos das mulheres escravizadas eram vendidos, né? O senhor tinha acesso livre aos corpos das mulheres negras escravizadas. Eu tenho que me haver com esse passado.
Eu falo da memória, do trauma, então, mas como que eu vou elaborar trauma, como eu vou elaborar memória, se essa memória, né, ela é negada? O primeiro ato de Constituição da República, do ministro do Interior, que foi o Barbosa, foi queimar os arquivos da escravidão. Então, sabe, Nelma, eu acho que para mim é um pouco angustiante, eu diria que eu estou meio num processo de angústia, porque eu vejo o seguinte, de fato eu tenho uma memória que não é minha, como muitas memórias não são nossas, são de dentro para fora, né? Eu acho que a psicanálise ajuda a gente a entender isso melhor, mas de entender que país é esse, como que uma coisa chamada democracia racial ainda opera, ainda faz sentido. Como que a ideia do homem cordial, do Sérgio Buarque de Holanda, que eu cresci, aprendi isso na sociologia, isso não existe. Que homem cordial, que democracia racial. E para que eu possa, portanto, desconstruir essa interpretação pela qual eu me formei, né, eu tenho que fazer esse esforço de fazer esse problema. Quer dizer, gênero, raça, sexualidade, no contexto brasileiro, são termos analíticos indissociáveis. Né? Então, me desculpa as feministas, eu sou feminista, mas gênero sozinho, sem raça, né, sem classe, não me ajuda. Sexualidade vazia, como algo isolado, determinante e classe, também não consegue interpretar, dar conta de explicar a produção dos sujeitos no mundo, como eu vejo e como eu posiciono esses corpos marcados no mundo. Né? Isso aparece, para concluir, muito fortemente quando você vê os dados da estratificação social. Né? Quem está no topo da estratificação, quem está na base. Então, tem processos diferenciados, né, de produção dos sujeitos, por um lado, e epistemologicamente falando, é esse esforço de, eu acho que sim, está na hora do dia entender, afinal de contas, o que faz o Brasil, Brasil. Né? Um pouco isso que eu tenho tentado trabalhar nesses últimos 2, 3 anos. Miriam, quer falar? Não, queria realmente eu concordo assim totalmente. Eu acho mesmo que como psicanalistas a gente está, como você colocou, numa necessidade enorme de repensar tudo isso. E nisso eu acho que nossas falas se encontram, porque tem uma perplexidade entre os analistas e eu acho que você propõe um caminho que eu achei super rico quando você falou de forclusão e abjeção, como a gente podia entender isso como o que sai disso tudo, como o Lacan falaria sintoma, né? O sintoma com TH, né? Assim, mas como movimentos criativos e de afirmação e que a gente está vendo no mundo, e que a psicanálise tem sim que considerar esse real do corpo, esse real de um mundo de desigualdade, de um mundo onde a gente tem bandos de crianças na rua e não só uma criança no mercado, né? Onde a gente passa na rua e vê pessoas passando fome. A gente não pode mais falar de um inconsciente que paira acima desse real e que é como se fosse uma essência ahistórica, né? Então, eu acho que as nossas duas falas vão muito nesse sentido, sim. Queria agradecer tua fala, super me enriqueci com ela. Muito obrigada. Então, já que Miriam falou em forclusão, tem uma pergunta para você, Berenice, de Manuela de Oliveira. Por que a forclusão seria um problema no ponto de vista sociológico? Acho importante também desmistificar a definição da psicose. Perfeito. A gente teria que sentar e conversar quando você fala desmistificar, o que você está entendendo por isso, quer dizer, né, às vezes as perguntas é muito... o que eu falo é o seguinte, deixa eu fazer um pouquinho, rapidamente, um movimento aqui, né, assim, na clínica da transexualidade, me impressionava muito quando eu conversava com
com psicanalistas lacanianos, e eles tinham muito rapidamente, no primeiro encontro com uma pessoa que demandava cirurgia, porque tinha que ter um parecer e tal, se definia como, eu sou uma mulher trans, tal, e muito citando, inclusive, Catherine Milot, aquele texto, Ensaio sobre Transsexualismo, né, que e as pessoas chegavam lá e falavam assim, bom, mas olha só, preciso do seu laudo para fazer uma, ela é francesa, né, lacaniana, eu preciso do seu laudo, porque eu tenho que fazer uma cirurgia e mudar. Ela falou assim, não, mas eu não vou deixar, não concordo com isso, né? Você vai te dar um laudo, o real não é matéria, né? Você vai cortar na carne quando o teu problema foi um problema anterior que você não interiorizou o simbólico, o teu lugar no mundo da falta. Você não aprendeu a lidar com essa coisa. A diferença sexual, que é fundante do sujeito no mundo, portanto, a diferença, aquilo que para me dizer que eu sou Berenice, eu não sou João, né? Você tem que fazer análise. Senta aqui, vem aqui comigo. E a trans falava assim, mas eu quero um laudo. Eu quero fazer uma cirurgia, eu quero transformar esse pênis, que para mim não é pênis, numa vagina. Você, não, vou te dar não. Essa mesma prática, né, de dizer o seguinte, olha, o sujeito que não interiorizou a norma, eu digo para você que você não interiorizou a norma, portanto, e que é fundamental, porque a ideia das limitações, do ordem simbólico, o que pode, o que não pode, você se torna um ser social. Então, veja, o que eu faço aqui, que eu estou propondo pensar, fazendo um vínculo com a questão do racismo e com a categoria raça na psicanálise? Eu digo o seguinte, que existe uma negação de reconhecer que há outras, da psicanálise, né? De reconhecer que há outras possibilidades de... Obviamente que quando eu estou falando isso, eu estou dialogando, inclusive, com o anti-édipo, com as discussões de Deleuze, né, com todas... Que existem outras formas de pensar o inconsciente e a produção do sujeito que não estão nessa triangulação edipiana, né? E que, portanto, o que a psicanálise tem feito reiteradamente, né, é como uma prática que tem uma prática clínica, uma determinada análise, você chega, você fala, ele vai fazendo filtros a partir de uma metodologia de análise. Que essa metodologia de análise coloca no limbo, né, uma populações que não se produzem como sujeito, porque não tem essa triangulação, né, de outras formas. A psicanálise, o que ela faz? Ela, para salvar-se, portanto, como disciplina, ela diz o seguinte, não, o teu problema é que você não teve o processo de castração resolvido. A questão do Édipo não está resolvida, né? Então você tem uma estrutura psicótica. Ora, veja, se você pensa que isso é a questão da estrutura psicótica, ela tem a ver com a falta de internalização do simbólico, que é um terceiro termo, que chega nessa relação entre mãe e filho, né? E chega e faz o corte. E se essa cena não existe, o que a psicanálise vai me dizer, portanto, dessas famílias que não têm nenhuma estrutura, muito longe dessa família que serviu de parâmetro de análise, a produção do sujeito do Freud e do Lacan na Europa? É essa a questão que eu coloco. Ou a psicanálise seguirá sendo um dos braços de poder do Estado na definição do que é uma família conjugal. Aliás, o que é uma família? O que é uma família? Estou dizendo, portanto, que os ecos da compreensão de que na população negra é impossível ter uma família, ela reverbera e ela chega nos dias de hoje. E eu devolvo essa pergunta para a psicanálise, qual que é o lugar que a psicanálise confere a sujeitos que se constituem no mundo a partir de determinadas estruturas familiares, por exemplo, de família extensa, onde você não tem presença de homem, né? Eu realmente recomendo a leitura desse dossiê da CUT, porque é o seguinte, você vê as mães que estão lutando por justiça pelos seus filhos e não tem homens. Não tem homens na concepção, os homens vão embora, os homens engravidam e vão embora. Quer dizer, veja, o que eu estou pedindo é o seguinte, qual que é uma psicanálise que nos ajude a nos entender e entender a sociedade brasileira, mais do que isso, entender esses sujeitos que têm traumas, né? Uma sociedade sem pai. Veja, na discussão da lei do ventre livre, eu li e reli os anais algumas vezes. Sabe quantas vezes o nome paternidade
dos homens negros aparece nos anais? Nenhuma. Porque o homem, o Estado, portanto, o Estado confere, autoriza os homens negros escravizados e os senhores a terem um acesso ilimitado aos corpos dessas mulheres. Né? Então, a figura que forma uma das triangulizações, que é o nome do pai, chega na certidão do nascimento, não tem o nome do pai. É uma sociedade sem pai. Como que a psicanálise nos ajuda? Né? Então, o que eu estou pensando é o seguinte, é com o conceito de aforaclusão, que é o lugar do objeto, daquilo que não tem nome, porque não foi simbolizado, se a gente continua operando, portanto, a análise dessas relações familísticas nesse parâmetro, eu estou, portanto, reforçando uma concepção, poderia pensar como o Judith Butler, podia pensar pela questão da matriz heteronormativa, da heterossexualidade, né? Parte considerável do que eu estou falando, e provocando a ideia da foraclusão como uma categoria que a psicanálise utiliza para pensar estruturas psicóticas, como um meio de reiterar a norma, né, de uma forma circular. Eu poderia falar isso com a questão da sexualidade, que é muito próximo do que acontece com as pessoas trans também. Quer dizer, eu não sei se é um pouco isso que você queria que eu comentasse, né? Acabo que eu ampliei um pouco mais, mas é isso, Zé, não sei. Miriam? Eu acho que a psicanálise não pensa mais a família desse jeito que o Freud pensou, ou que essa família, papai, mamãe, filhinho. Ainda bem que hoje em dia não é mais isso, mas eu acho que, por isso eu falei tanto do Paul Preciado, porque eu acho que a questão da manutenção do eixo diferença sexual, no final é anatômica, por mais que se fale que o falo não é o pênis, mas por que falo, né? Por que se usa o termo falo? Quer dizer, acho que tem uma afirmação, sim, falocêntrica na construção lacaniana, eu não tenho dúvida, mas por isso que eu acho que pensar a diferença sexual, a crítica que ela faz, a manutenção da diferença sexual como organizadora do mundo, para mim é crucial. E eu acho que nenhum psicanalista hoje tem essa ideia do Édipo do jeito que, enfim, o Freud pensou, e essa cumplicidade com essa família desse jeito, né? Por isso que eu acho que pensar a estruturação psíquica fora, como movimentos de um diferir permanente, que não é, que pode ser, como a Letícia falou, por que não, o tamanho do nariz, ou se tem sarda ou não tem, se o cabelo é... Por que a diferença é a diferença anatômica sexual? Então, eu acho que a questão é como se abrir para isso que está no mundo e parar de se fixar nessa questão da castração ou não, porque até o próprio termo castração é castração de boi, castração de cachorro, castração, quer dizer, eu acho que tem parâmetros que a gente realmente tem que repensar, e senão a psicanálise realmente vai ser cúmplice disso que a gente está vendo, né, no Brasil, enfim. Eu só queria dizer que, para alguns autores, o Édipo também é uma operação simbólica, e que papai, mamãe e filhinho é a vertente imaginária que se oferece a essa operação simbólica, que seria uma operação de libidinização, de castração, libidinização e identificação. E isso poderia se dar em qualquer cultura, né? A criança nasce e ela vai ser inserida dentro daquela cultura, e esse processo seria o Édipo, que ofereceria certas limitações, certas proibições e certos caminhos para a execução pulsional, né? E sairia um pouco do modelo um pai, uma mãe e uma criança. Seria até nas tribos, nas multifamílias, haveria sempre um proibidor, alguém que é proibido para a própria libido, né? Existiriam em qualquer cultura. Então, isso seria, por exemplo, o Édipo como um operador simbólico, e mesmo em famílias que não sejam essas famílias
né, tradicionais como a gente conhece. Eu acho que tem muitas outras questões, mas a gente só temos mais 2 ou 3 minutos e eu tenho muitas outras questões. Eu acho que foi muito instigante. Só mais um detalhe também, que eu acho que tem a ver com o que Berenice falou e com Miriam falou, é que, por exemplo, quando a gente fala das famílias, inclusive das novas famílias, se as novas famílias também procuram repetir um modelo da heteronormatividade, quer dizer, construir novas famílias, mas no modelo também antigo, entende? Aliás, na França, quando foram lá dizer, os psicanalistas franceses dizer que não podia haver casamento entre pessoas do mesmo sexo, etc. e tal, uma das argumentações dele é que como se a homossexualidade tivesse uma coisa de revolta, de contra a burguesia, de contra os parâmetros, e eles estariam querendo repetir o modelo heteronormativo do casamento, do papel, aliança, fidelidade e tal. Isso é uma questão. Eu não estou nem dizendo que eu sou a favor de uma coisa ou de outra, mas isso é uma questão. Se as famílias vão se formar reproduzindo um modelo ou se vão se inventar novos modelos também, né? Miriam, olha, a gente tem mais 3 minutos, mas eu fiz uma provocação aqui, eu tenho que deixar a Miriam falar. A Berenice está falando, por que a gente vai manter a ideia de família? O que acontece quando não tem família? Eu acho que essa é a questão. E por isso eu acho que a noção de multidão do Toni Negri, eu acho fundamental para pensar tudo isso. Uhum. E como as organizações são outras, são com outras bases. E então, eu acho que a grande questão é essa. Por que tem que manter como base a noção de família? Tá bom. Então, a gente tem mais 1 minuto, eu vou dar para que cada um... Então, fala, Berenice. Dizer muito obrigada pela escuta, né? Foi a primeira vez que eu apresentei esse paper, essas ideias, né? E conversar contigo. Eu acho que você, quando você fala que essa família, né, papai, mamãe, pensar o ético não funciona, eu acho que é muito forte ainda, Miriam. Veja, todo o movimento que aconteceu na França contra o movimento, você mesmo falou, quer dizer... Eu sei, claro que é, por isso que é importante essa fala do Paul Preciado, né? Os estudantes são formados em psicanálise ainda na matriz da heteronormatividade. Sim, diferenças alto e funda, né, gente? Então, assim, como a sociologia também é formada pensando na ideia, mas a ideia não fala de democracia racial, mas a gente tem que ler Gilberto Freire e não ler os escritores negros. A gente ainda lê Sérgio Buarque de Holanda. Então, assim, esse processo ainda ele opera muito forte. Com certeza. Tá certo, claro. Com certeza. Olha, então, gente, Miriam, Berenice, foi um prazer enorme, agradeço muitíssimo a presença de vocês, 2 colaborações brilhantes, sei que a nossa jornada ficou muito enriquecida com a presença de vocês, esperamos, a sociedade espera contar muitas outras vezes com a sua participação, com a participação das 2, tá bom? Um beijo grande, muitíssimo obrigado. Tchau. Passo então a palavra para Liliane Savagé. Agradecer a mesa, né, que trouxe questões que nos fazem pensar e nos desafia, né, enquanto psicanalistas e cidadãos. E nós vamos ter um intervalo agora de 15 minutos e voltaremos às 4 horas. Obrigada.